Olha só, por causa da queda de luz, né? O outro vídeo ficou interrompido, porque teve uma queda de luz. Então, eu vou retomar, tá? Do último exemplo aí que a gente estava fazendo, dois exemplos, do último não, do primeiro. Ó. Então, vamos lá. Então, nós estávamos na página... Vamos nós estávamos aqui, né? Falando dos modelos funcionais, tá? Então, vou voltar aqui da parte do início dos modelos funcionais para a gente poder dar continuidade, né? Ao pensamento, né? Já que o outro vídeo foi interrompido no meio de algum exemplo aí que eu nem lembro. Não sei se foi, acho que foi do 3, né? Que o do Rio a gente já tinha feito, mas vamos fazer de novo, tá? Olha só. Modelos funcionais. O nosso objetivo é estudar métodos matemáticos para lidar com problemas práticos em economia e finanças, entre outros, tá? Engenharia, tá bom? O primeiro passo é a formulação, né? Dada uma situação, identificar as hipóteses adequadas e as variáveis envolvidas, né? E o passo 2 é a análise do modelo, tá? Aplicar os métodos matemáticos para extrair informações desejadas do modelo obtido no passo anterior, tá? Então, a gente vai ter que interpretar um problema, né? Interpretar, né? Depois, perdão, passo 3, interpretar os resultados, né? Uma vez resolvido o problema, devemos verificar os resultados fazem sentido na situação real, ou seja, a formulação do modelo foi bem posta. E o passo 4 é testes e ajustes, né? O modelo é testado como novos dados para saber se as previsões obtidas na análise estão corretas, tá? E uma notinha aqui, né, importante, para que se tenha um bom modelo, as hipóteses devem ser simples o bastante para que possa ser analisado matematicamente, mas não ao ponto de deixar de ser real, ok? Então, a gente já tinha feito na outra aula, mas vamos fazer aqui agora, né, o problema do rio, né? A gente tem um rio, você tem que levar, né, da ilha situada no ponto a 12 quilômetros da costa, será ligado por cabos de eletricidade a uma subestação de energia no ponto C, né? A 20 quilômetros para aí acima, tá? Os cabos terrestres custam R$ 3.000 e os cabos subaquáticos custam R$ 5.000. Encontre o custo total da função da distância de B a C, tá? Suponha a costa retilínea. Bom, a gente poderia, né, pensar, por que não liga direto, né? Pega aqui A, liga em C, ponto final. Não é, o cabo que vai por debaixo d'água, o custo é quase o dobro, né, bem maior, né, do que o cabo que vai pela terra, né, aqui na terrestre, né? Então, a gente pode parte pela água e parte, né, pela terra. Então, a gente tem que encontrar qual é o ponto, né? Encontrar aqui, né? Botar aqui um pontinho para saber aqui como é que eu coloco a função do custo, né? Do total, né? Em relação à posição aí do B. Então, vamos lá. Mais à frente a gente vai ver até como é que a gente, né, resolve isso, mas só mais à frente. Nesse momento, a gente só está interessado em montar a função custo, tá? Então, vamos lá. Então, considere o quê? X é a distância de B a C. Então, essa é a distância X, tá?
E Y a distância em quilômetros de AB. Então, essa aqui é Y, tá? Y e X. E, né, e vamos primeiro pensar, né, bem simplesmente, como é que você faria o custo? Bom, o custo é o quê? 3 vezes a distância, né? 3 vezes a distância de B a C, porque é o que vai pela Terra, tá? E custa 3, tá? E em milhares de reais aí para não botar só 3 para não, né? E aqui a distância, né, em quilômetros de A a B, que é o Y, né, que é o cabo que vai pela água. Então, é 5Y mais 3x. Montamos, tá? Agora tem uma coisa, a gente pode achar y em função de x. Por quê? Por causa do teorema de Pitágoras, né? O quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A minha hipotenusa é y, essa distância é 12, e se essa toda aqui é 20 e aqui é x, aqui é o quê? Ó, 20 menos x, tá? Então, tá aqui a distância de B a C, do final da costa, né, até o ponto B, né, que é um dos catetos, 12, que é o outro cateto que foi dado no problema, e a hipotenusa. Então, o y fica dessa forma, tá? Então, a função custo, você substitui o y aqui em função de x, olha, a gente conseguiu colocar tudo em função de x, a função custo é essa funçãozinha aqui, ok? Certinho? Bom, esse problema 1.9, mesmo pensamento, tá? Ok? Só que aqui, né, a gente tem a gente fez com eixos coordenados, né, para poder ficar mais fácil de localizar. Mas é a mesma ideia, tá? Ó, do ponto A, situado numa das margens do rio, de 100 metros de largura, deve-se levar energia elétrica ao ponto C, situado na outra margem do rio. Mesma coisa, né? Você está com uma coisa aqui, você quer levar energia para cá. Por que você não faz direto? Porque o custo do fio da água é mais caro que o custo do fio da terra, né? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar pedaço do fio na água, né? E o pedaço do fio na terra, ok? Mesma coisa, faz o teorema de Pitágoras, ó, né? Tudo da mesma ideia do outro, ok? Bom, né? O exemplo da geometria agora, né? Por exemplo, o governo de uma cidade pretende construir um centro esportivo ao longo da rodovia retilínea. O terreno retangular, com cerca de 400 metros quadrados, que deve ser murado tem um E a mais aqui, erro de digitação, gente, nos 3 lados que não dão para a rodovia, tá? Encontre a função que fornece o comprimento do muro em metros em função do lado paralelo ao rodovia. Ok? Então, olha lá, x é o comprimento do lado paralelo à rodovia. E y é o comprimento do lado perpendicular à rodovia. Então, como fica, né, o comprimento do M? Né? M vai ser igual a x, que é o lado paralelo, né, mais 2y, né? O comprimento total do muro a ser feito. A gente não colocou 2 porque não, né? Aqui, que ele quer dos 3 lados, né, que não dão para a rodovia. Então, tem um lado que dá para a rodovia, né, um paralelo aqui. A frente que dá para a rodovia, a gente não vai colocar muro. Então, não é vezes 2, tá?
Só vai considerar a parte que deveria ter um desenho aqui, né? A parte aqui é a rodovia aqui, né? Então, você vai considerar só esse aqui da frente não. E esse aqui são os perpendiculares, que vai ser os dois. Então, vai ficar assim, né? Né? Então, qual a hipótese fornecida? A hipótese fornecida é o... Não, eu falei 400, gente, 4.000, perdão. Nem sei se eu falei 400 ou quase, mas 4.000 metros quadrados. A hipótese fornecida é o que? A área, né? Ó, a área. Então, e como é que a gente tira a área de um retângulo? Né? Lado, né? Multiplicação dos lados. Então, tá aqui, ó. Então, x vezes y, né? Um lado tem comprimento x, o outro tem comprimento y. Você multiplica, né? Para achar a área. Então, essa daqui, a gente vai conseguir colocar y, mesma ideia, né? Eu preciso colocar y em função de x. O único dado que eu tenho é a área. Então, eu peguei a área, ó, e coloquei x, ó, dividindo, né? Passou para o outro, né? Multiplicando. Operação inversa, né? Divisão. Pronto. Olha lá, y deu 4.000 sobre x. É só substituir aqui. Você tem aqui, tá? A tua função. Ok? Mais um problema aí de geometria, tá? Por exemplo, se uma lata de zinco, de volume, agora me dá do volume, de 16 pi centímetros cúbicos, deve ter a forma de um cilindro circular reto, determine a área da lata de zinco em função do raio. Tá? Então, olha só, você tem um lado da base, né, Rzão a gente vai chamar de o raio da base, você tem o volume, que é 16 pi centímetros cúbicos, tá? Vamos chamar de H a altura do cilindro, né? E de S a área total do cilindro, né? Sabe que, né, o cilindro é aquela, né? Assim, ó, né? Que está sem o desenho aqui. Se você pensa né, numa lata de ervilha, né? Vamos abrir aqui, né? E ter rasgado o lado e abrir assim, né? Então, fica, né? Fica um retângulo, né? E duas circunferências. Então, o que a gente vai fazer aqui? Como é que é dada a área total, né? É a área lateral, que eu falei do retângulo, né? E aqui é a área da base, das bases, tá? Então, aqui, ó, a área lateral, né? Que é a multiplicação dos lados, e aqui a área da base, tá? Lembrando que se você tem um retângulo, eu vou até depois fazer o desenho para botar aqui na apostila. Você tem um retângulo, né? Aqui você abriu ele tinha uma circunferência, né? Que estava envolto, né? Aqui, né? E a gente abriu. Então, quanto custa esse lado? Quanto mede esse lado aqui, né? Se ele estava, né? Se ele era a parte daqui de cima, né? Da circunferência, quando você abre a lateral, é o quê? O comprimento da circunferência, né? Então, esse lado aqui é o comprimento da circunferência, que a gente sabe que é 2πr, e esse lado aqui é o quê? A altura do cilindro, tá? Então, né, esse lado vezes esse, tá? E a circunferência, a gente sabe como tirar a área, né? 2πr ao quadrado. E são duas circunferências, tá? 2πr ao quadrado. Ok? Bom, sabemos que o volume da lata, né, o volume da lata, 16 centímetros
cúbicos, 16 pi centímetros cúbicos, né? E o volume, né? Pela formuletazinha do volume, ó, né? Πr ao quadrado vezes H, ok? E a gente, porque, na realidade, o que você quer? Você vai querer colocar o H, né? Como eu já tenho o volume, que é a única informação que é me dada a mais, eu vou... Como, ó, aqui não tem H, aqui tem H, né? Quando você... Aí você escreve a fórmula do volume, né? Escreveu. Bom, para eu colocar, eu tenho que colocar todo mundo em função de uma variável, né? Bom, a única maneira de eu fazer isso aqui é colocar, né, ó, o H, tá? Em função de R. Então, por isso eu peguei o πr ao quadrado, tá? E passei aqui para baixo. Está faltando o π aqui, tá? Então, é isso. Aí a gente vai lá e substituiu, fez a continha aqui, né? Ok? Logo, a área total do cilindro em função do raio da base, né? Um raio positivo, óbvio, né? Claro. Tá? Então, isso aí é uma interpretação que a gente chama de modelos funcionais, né? São as interpretações de você ter um problema físico, de engenharia, matemática, tem de biologia, tem de outras áreas, de você conseguir pegar uma situação, né, um problema, e colocar, né, na forma de uma função, tá? Bom, então, vamos falar agora um pouquinho das funções algébricas, tá? A primeira função algébrica é a função constante, tá? A gente pode representar a função assim, né? F de R em R, que pega no X e vai no C, tá? Onde C é uma constante. Lembrando, né, que aqui é sempre o domínio, né? Aqui é o contradomínio, tá? A imagem é só para quem é aplicada a ler, que na imagem seria só o C, né? Mas não tem problema, né, de a gente botar aqui um conjunto maior, porque não fere a lei, né, da função, de ser uma função. Aqui é que não tem que ficar de olho, tá? Mas como né, estou levando qualquer número numa constante, eu posso fazer isso com qualquer número real, ok? Bom, como eu tinha falado, né, domínio é R mais de C, o gráfico de F é uma reta paralela passando pelo ponto 0C, isto é, o gráfico ele é XC, né? Para tudo X em R. Vamos ver alguns exemplos aqui, né? Ó, F de R em R, né? E vai do X a 2, né? Então, seria, né, uma reta aqui paralela, porque todo X aqui eu vou ligar no 2, no 2, no 2, no 2, né? Lembrando que o domínio é R, aqui o contradomínio é R também, mas a imagem é dos, tá? A mesma coisa que vamos fazer agora, né, pegando todo mundo aqui, levando no menos 1, a mesma coisa, né, todo X eu vou ligar no menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, né, vai ficar uma reta paralela, domínio R, contradomínio R e imagem menos 1, tá? Bom, vamos falar agora um pouquinho da função identidade. A função identidade é aquela que pega o número e leva nele mesmo, tá? Então, Bom dia, professora. bom dia. Bom dia, querido. Todo número é levado nele mesmo. Bom, zero elevado a zero, a gente faz aqui, né? Fica uma reta
né? Uma retazinha assim, com ângulo de 45 para cá e para cá, né? Vou dividir aqui o primeiro e o terceiro quadrante exatamente, né? Em ângulo, né? No meio. E a gente pode fazer isso com todo o número real, né? E nesse caso, a gente botou o R aqui, além de contradomínio, ele também é imagem, né? Porque, né, todo mundo vai ser, né, levado aí, cada um o seu respectivo, né? Então, cobriu aqui todos os números reais, tá? Bom, o gráfico da função é uma reta, bissetrizes do primeiro e terceiro quadrante. Função linear. A função linear é uma função que você pega o x e leva numa constante multiplicado por esse número que você pegou, ok? E, obviamente, com a diferente de zero. Se eu levar todo mundo no zero, dá o próprio eixo x, né? E, bom, então vamos lá. Propriedades, né? O domínio é R, né? E a imagem também vai ser R, né? O domínio é R, o contradomínio é R. Nesse caso, a imagem é igual ao contradomínio, né? Que também é R. Não há problema nenhum de você pegar, né, um número e multiplicar ele por A, uma constante. Tá? Você vai conseguir também varrer todos os números reais. Tá? O gráfico de uma função linear é uma linha que passa pela origem, tá? Então, se você pegar o x, né, você vai levar no 2x, primeiro exemplo. Então, você vai pegar todo número, multiplicar por 2 e vai traçando aqui, né, os seus pontos. E aqui, essa vai pegar o x e levar no menos x, ó, né? Essa aqui né, é a função que divide, né, no caso da função identidade, né? A função identidade, na verdade, é uma função linear, né? Só que o A é 1, tá? É um caso particular aí das funções lineares, tá? E essa função aqui, que quando é menos x, né? Em vez de ser menos 1 em vez de 1 multiplicado por x, nós temos aqui que divide, né? Esses ângulos também são 45, ele divide o segundo e o quarto quadrante, né? Bissetrizes dele, tá? Bom, fato importante. Quando A é maior que zero, o gráfico da função é crescente. Quando A é menor que zero, né? A gente fala que ele é decrescente, ok? O mais importante de você ver isso aqui é o seguinte: toda vez que o A for positivo, o ângulo formado com eixo X aqui do desenho do gráfico é um ângulo agudo, tá? Se o teu A for negativo, o ângulo formado, olha, com o eixo X, tá? Pensa no eixo X, então, ó, o eixo X. O ângulo formado é o quê? Obtuso, tá? Sabe que, né, que o eixo com eixo x e y são perpendiculares, então logo esse ângulo aqui vale 90, tá? Então, se está para cá, esse ângulo é menor que 90, né? E se eu está para cá, com o eixo x aqui, esse ângulo é maior que 90, tá? Então, essa observação, uma observação importante, tá? Função afim. A função afim nada mais é do que você pegar a função linear e somar uma constante, tá? O A tem que ser sempre diferente de zero, né? Para poder ter sentido falar, né? Do, do, das nossas
Desculpa, gente, estou bebendo água. Para a gente poder falar aqui, né, do gráfico, né? E o B, né? Que você pega a função linear e soma B, né? Mas o B, se você olhar, professor, o B é igual a zero, né? Se o B for igual a zero, você volta para a função linear, tá? Professora, Oi. aonde eu envio uma mensagem aqui no chat aqui? Onde você viu uma mensagem no chat? Aqui, ó. Só tu abrir aqui, tá vendo? Ó, chat. Aí você escreve, ó. Eu já escrevi. Escreveu aonde? Não tô vendo. Quem é você? Agora aperta o quê? Oi? Aperta onde para enviar? Aperta no Enter, Tá bom. tá? Bom, então a gente já viu aqui, né? A nossa função afim. Domínio, R, imagem. R também, né? Fácil ver que você vai conseguir, né? Varrer todo mundo aqui. E, porque, na realidade, uma maneira que tem de você saber a imagem é você pegar o eixo Y e fazer, assim, uma maneira mais prática, né, de você pensar, se quiser pensar, dizer assim, olha, vou pegar o eixo Y e vou traçar paralelos. Paralelos, perdão, perpendiculares, né? Paralelas a X e perpendicular a Y. Vou traçar aqui, fora do X, né? Aonde estiver batendo, né, no gráfico, é imagem. Ó. O mouse não ajuda. Ó, né? Ó, tá. Vai bater. Ó. Mas como é infinita, né? Essa retinha azul aqui para cá e para cá, né? Quantas retas você traçar perpendicular a Y e paralela a X, vai estar sempre batendo. Então, a imagem é todo R, tá? Vamos lá. Então, vamos fazer aqui o exemplo, né, da função y igual a 2x mais 1, tá? A maneira prática de você desenhar, né, é você fazer, né, o x igual a zero, para você saber, né, onde vai ter o y, no nosso caso, x igual a zero, o y é 1, né? E depois botar o y igual a zero, né, para achar teu x, tá? Então, aqui, ó, 1 e meio, menos meio, né? Y. Desenhei a reta, tá? Vamos lá, menos 3x mais 2. Mesma coisa, quando é zero, né? No x, o y é 2. E quando é zero no y, o x é 2/3. Então, ficou, né? Quando o x é zero, o y é 2, tem que mudar aqui, vou mudar, tá? Erro na hora de digitar. E quando o x quando o y é zero, o x é 2/3. E a gente traça. Foi? Lembrando com o mesmo fato importante da função linear, o mesmo para a função afim. Se o ar for maior do que zero, esse ângulo aqui é agudo, ok? E se o ar for menor do que zero, esse ângulo que faz aqui com o eixo X é obtuso, tá? Bom, né? A mesma coisa, né? Quando o A maior que zero é função crescente, quando o A menor que zero é função decrescente, aqui você pode entender como ângulo agudo e ângulo obtuso, tá? Casos particulares, né? Quando B igual a zero, ele volta para a função linear. Se B igual a zero e o A igual a 1 é a função identidade. A gente nunca considera o zero, porque eu já falei, senão daria o próprio eixo X, né? E não tem graça, tá? Imagem de uma função do primeiro grau. Sempre a imagem vai dar o quê? R. Lembra do método prático, né? Você tem Y e X.
você traça perpendiculares a y, tá? Paralelas a x, e aonde estiver batendo no gráfico da tua função é a tua imagem, né? Aí você consegue varrer aqui todo o y aqui, tá? Bom, então, né? Vamos agora estudar um pouquinho da função afim, tá? Vou fazer a definição. O coeficiente, né, b da função, vamos dar nome, né? É chamado coeficiente linear, e esse coeficiente aqui, o a, é chamado coeficiente angular, tá? Por isso é que ele determina o ângulo, já falei, se ele for positivo o ângulo que forma com este x é um ângulo agudo, e se for negativo é um ângulo obtuso, tá? Uma notinha importante que note que 0B é o ponto em que o gráfico F corta o eixo Y, tá? Se eu olhar lá nos exemplos, né, realmente o 0B é sempre onde corta o Y, onde x é 0, né, o Y vai ser B, né? Bom, vamos ver aqui agora os zeros, né, da função afim. Então, f de x igual a x mais b, né? A vezes x mais b. Eu preciso saber, quando eu falo zero da função, eu quero saber quando meu f de x é zero, ou quando meu y é zero, né? Meu y é zero aonde? Em menos b sobre a. Você põe zero e faz a continha aqui, né? Passando esse para cá com sinal negativo e esse dividindo, que são as operações inversas aí do nosso, né? Da soma e da multiplicação. Então, quando você, né? Isso aqui é válido e está ok, porque meu A é sempre diferente de zero, né? Lembra lá que a gente pediu que o A fosse sempre diferente de zero. Então, você sempre pode fazer essa continha e está certo. Deixei alguns exercícios aqui para vocês calcularem os zeros, tá? Das funções, tá? Vocês calculem, por favor. Se quiser desenhar também é bom, tá? Bom, vamos fazer o estudo do sinal, né? Bom, a gente sempre sabe que a gente chama de zero da função, a gente chama de raiz da função, tá? Por isso que aqui está escrito raiz. A gente chama ou zero da função ou a raiz da função, tá? Então, o estudo do sinal da função do primeiro grau. Bom, sabemos que x, né? A gente sempre sabe que o zero é o quê? Quem? Menos b sobre a, né? E em várias ocasiões é necessário saber os valores de x para que o f de x seja positivo e o f de x seja negativo, tá? Então, vamos supor o A positivo. Se o A é positivo, quando você põe, né, ele é maior que zero, né? O A maior que zero, o F vai ser maior que zero, e você faz a continha, então você vai ter o teu x maior que menos b sobre a. Tá? E se teu A for menor que zero, você vai ter o teu x igual a b, a menor que b menos a. Obviamente, por quê? Porque o A sendo maior que zero, né? O A sendo maior que zero, quando você divide aqui, né? Você não muda o sentido da desigualdade, tá? Porque ele é positivo. E aqui acontece a mesma coisa. O sentido da desigualdade não vai mudar porque ele é positivo, tá? Bom, graficamente, como é que a gente tem? A gente tem aqui, né, o menos b sobre a. Então, essa parte aqui, para os caras maiores, é, né, positivo. Para os caras menores, negativo, tá? E se eu olhar o próprio desenho da função, ele já te dá uma cola, né? Você vai assim, ó.
Aí você tem aqui, ó, né? Ele já te dá a cola já aí da imagem positiva ou da imagem negativa, tá? Se você tiver, né, o A negativo, quando você vai fazer essa desigualdade aqui, você não pode pegar simplesmente o A e passar para o lado de lá. Você tem que, né, multiplicar por -1 para você tirar esse negativo da frente do x. Só que toda vez que você pega uma desigualdade e multiplica por -1, o que acontece com o sinal? Ele inverte. Tá? Por isso é que eu falei, se o A for positivo, o sentido da desigualdade não inverte. Mas se o A for negativo, a gente tem que inverter quando coloca ele para cá, né? Dividindo. E aqui é a mesma coisa. Então, obviamente, a gente vai ter, né, essa parte positiva para os caras, né, que são menores, é positiva, e na parte que são maiores é negativa. Ok? Mas se você olhar bem, né, é uma colinha, né? Tem uma colinha aí. Cadê a colinha? Aqui a colinha. Uma aqui. Olha aqui, né? Quando meu y é 0, meu x é quanto? Meio. Então, aqui, meio, né? É o zero da minha função, é a raiz. Ok? Aqui, ó. Onde é que a imagem é positiva? Não precisa ficar desesperado lá com a desigualdade. Aqui, onde é que a imagem é positiva? Para lá. Mais positiva, a imagem negativa. Tá? Se você desenhar o gráfico e tirar o eixo y, você já tem o estudo do sinal. É só você olhar para cá, positivo, ó. O y aqui não é positivo, então esse lado aqui, né, dessa perna é positivo. O y aqui não é negativo, então daqui para cá é negativo. Então, menos aqui, mais aqui. Foi? Aqui é a mesma coisa. Quando o y é 0, aqui é 2/3, 2/3. Onde é que está a parte positiva? Do y para cá, né? Você bota positivo aqui. Onde é que está a parte negativa? Para cá, né? A parte negativa. Tá? E tira o eixo y. Estudo do sinal está feito. Tá? A gente só... eu gosto de explicar com a parte da desigualdade, como é que muda, até para, né, a gente poder dar né, uma olhadinha aí na definição, né, sem ter o apelo, né, geométrico no coisa. Mas, nesse caso, usar o apelo geométrico é a melhor coisa que tem para vocês fazerem. Tá? Então, dei aqui para vocês estudarem os sinais, né, dessa função. Olha, encontre M de modo que essa função aqui seja crescente, e depois você encontra M para ela é decrescente. Você sabe que ela é crescente quando? Quando A for maior que 0. Ela é decrescente quando? Quando A for menor que 0. Tá? Deixa eu ver a função do segundo grau aqui. Eu vou falar da função do segundo grau. Tá? Vamos lá. Estou vendo aqui se dá tempo. Então, vamos lá. Função quadrática. Tá? A função quadrática, né? Ou a função do segundo grau, como a gente chama, tá? É uma função que tem a seguinte propriedade, né? X elevado em ax ao quadrado, né? Ax elevado ao quadrado mais bx mais c, tá? Onde A e B e C são constantes e o A sempre diferente de 0. Obviamente, se o A for 0, a gente volta para a função afim, né? Não tem graça. Então, o A sempre diferente de 0, tá? Domínio R, contradomínio R mais... Calma aí. Vamos estudar ela primeiro. Então, alguns exemplos, né, da função, tá? Só o A que não pode ser 0, o B e o C pode. Então,
Então, você tem esse exemplo aqui, né? Ó, x ao quadrado, menos 3x mais 2, onde o a é 1, o b é menos 3 e o c é 2. Você tem uma aqui que não tem o c é 0, ok? Você tem mais uma aqui aonde o b é 0, ok? E você tem uma aqui aonde o b e o c é 0, tá? Esse é um exemplo. Bom, como é que a gente constrói o gráfico, né, da função do segundo grau? Bom, a gente constrói o gráfico, né, em geral, colocando, né, os valores para x e y, né, e traça aí o gráfico, tá? Como a gente fez aqui. Professora, Fale. esse gráfico x e y é conjunto de imagem, não é? E conjunto de imagem e conjunto de Esse é o símbolo. domínio Domínio de imagem, né? e essa... Não, o y é sempre o contradomínio. Se você considerar ele inteiro, né, ele é o contradomínio. A imagem é só para quem sofre a lei. Por exemplo, preste atenção. Lembra que eu falei assim, ó, para você achar a imagem, você vai traçando paralelas a x e perpendiculares a y até onde bater na tua função. A gente sabe que a função quadrática, né, ela é uma função que faz uma parábola. Então, você vai ver, ó, aqui bate, bate, estou traçando a reta com o mouse. Está prestando atenção? Ó, e ó, aqui, parou aqui. Daqui para cá, você pode traçar a paralela que você quiser e não vai bater mais. Então, o y inteiro, ele é sempre o contradomínio. A imagem é só aonde você tem a relação, né, da lei sofrida, tá? Então, olha só, nesse caso aqui, a imagem ó, vai ser né, daqui para cima, do y. Daqui, ó. Tá bom, entendi. Entendeu? Uhum. Ok? E o domínio também tem que ter cuidado, gente. Por exemplo, pegar um número, igual a gente fez na função afim, né? Vamos desde a identidade. Pega um número e leva nele mesmo. Ok, posso fazer isso com qualquer um. Pega um número e multiplica ele por A, seja positivo ou negativo, também posso fazer. Pega um número, multiplica ele por A e soma com B, também posso fazer. Pega um número, multiplica... Agora, pega um número, multiplica, pega o A, eleva ele ao quadrado, multiplica por A, eleva ele ao quadrado, multiplica por A, soma coelho multiplicado por B e um C. Posso fazer isso com qualquer número? Posso, né? Não tem problema nenhum. Mas o domínio, dependendo da função, você tem que tomar cuidado também, que, né, você tem leis de formação, ainda mais quando envolve raiz quadrada e divisão, que você vai ter que restringir também, tá? Então, aqui, ó, se você observar a imagem, olha, ela vai do -1 a mais infinito, tá? E quem são os zeros da função? É 1 e 3, tá? Já já a gente vai falar dos zeros da função, se acalma aí. Que né? Aqui eu só estou construindo gráfico de maneira intuitiva. Ó, o f de x, quando o a é negativo, ó, x ao quadrado, para essa aqui, meio de x ao quadrado mais x, menos meio, né? Olha lá, né? O gráfico fica dessa forma, ok? Os zeros da função são 0 e 2, ok? E a imagem é de menos meio para menos infinito, tá? Como eu falei, o y é só o contradomínio, tá? Mas não há problema nenhum a gente levar no conjunto maior. Por isso é que na definição aqui, eu sempre ponho o contradomínio, tá? O domínio é o eixo, está contido no eixo, ou é o eixo x ou está contido, e a imagem ou é o contradomínio ou está contido, tá? Mas toda vez que eu for aplicar a lei de formação em alguma coisa, eu tenho que ver se é válido, porque a minha relação que diz que uma relação é uma função tem que servir para todo mundo. Então, aqui não pode colocar sempre o R. Aqui não. Contra domínio não tem problema, porque... poxa, eu estou vendo todo mundo que chegou, mas tem gente que não está aqui, mas não tem problema, porque não fere o que foi pedido, tá? Bom,
agora, né? A concavidade é importante, né? Se o A é maior do que zero, é a concavidade para cima. Se o A é menor que zero, a concavidade para baixo, né? A gente até diz que se a concavidade para cima, né? Você está positivo hoje, sorria, né? Está negativo, está triste, né? Chorando, tá? Então, se o ar for positivo, né? É um sorriso. Se o ar for negativo, né? É um triste, tá? Função do segundo grau, né? Nós vamos querer agora achar os zeros, né? A gente conhece bem já lá do ensino, finalzinho do ensino fundamental, início e já no resto do ensino médio, né? Que a gente, quando faz quer saber os zeros de uma função quadrática, de uma função do segundo grau, a gente tem que usar a fórmula de Bhaskara, né? Aí a gente primeiro acha o delta, né? B ao quadrado menos 4ac. A gente tem que achar delta para saber se tem zeros, né? Porque esse delta vai entrar numa raiz quadrada, se ele for negativo, né? Não vai existir os zeros da função. Tá? O gráfico é desenhável, obviamente, mas você não consegue achar os zeros, né? Não tem, os zeros, as raízes não existem, né? Porque não existe raiz negativa. E para você achar teu x1 e x2, você faz o quê? Menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Tá? Aqui eu acabei de falar agora, né? Se o delta for positivo, você tem duas raízes que são diferentes, tá? Se o delta for zero, você também tem duas raízes, mas elas são iguais, né? Porque na realidade isso aqui vai sumir, vai ficar só o menos b sobre 2a. E se o delta for negativo, não existe raízes reais, tá? Logo, o gráfico e a imagem depende de A e de delta, né? A, se é sorrindo ou chorando, e de delta, para você saber, é aonde está o seu né, posicionado ali, né, no eixo X, os zeros, para você poder desenhar de maneira mais fácil. Aí você diz assim, professora, poxa, né? E se não tiver raiz, como é que faz, né? Bom, a gente consegue, né? Vou fazer com vocês agora. Tá vendo onde tem essa viradinha aqui, ó, essa voltinha, né? Tem um valor em X, ó, né? Ó, tem um valor em X e tem um valor em Y, né? Esse aqui é um pontinho, né, da nossa parada. E a gente tem como calcular, tá? Isso é bom porque se a gente não tiver raiz, a gente consegue calcular o pontinho da virada, tá? Ó, aqui também, tá? Ó, mesma coisa. Pontinho da virada. Ou da virada, né? Sorrindo, ou da descida, né? Da viradinha de descida ou da viradinha de subida, tá? Então, vamos lá. Vértice da parábola, né? Então, foi aquele pontinho que eu mostrei para vocês. Então, para você calcular o x do vértice, você tem que, né, fazer menos b sobre 2a. Para calcular o y do vértice, menos delta sobre 4a. Ok? Para você saber a viradinha ali. Então, quando não tem raiz, você sabe a viradinha. Se ela estiver sorrindo, sorrindo. Se estiver chorando, né? Você olha o A, chorando, chorando, tá? E por isso, né? É importante também a gente olhar o sinal do A, né? Tá? Bom, a imagem. Olha aqui, o Y do vértice, né? Falei a viradinha ali. Volta. Esse aqui, né? Y do vértice. Ó. E esse aqui é o X do vértice. Minha pergunta é, a imagem dessa função, preste atenção, vai dar onde a imagem? Quanto domina R e a imagem? Olha aqui, ó, é a última coisa, né, que tem aqui. Ela bate no Y, né, no número do Y do vértice, né, a imagem para lá, né, porque é para lá que está a minha função.
E aqui, se você olhar bem aqui, o que que acontece? Ela bate, né, aqui no y do vértice aqui. E então, para a gente achar a imagem, se o A for maior do que zero, que a gente sabe que é uma parábola sorrindo, né, vai ser os números maiores ou iguais a esse. E se minha parábola estiver chorando, vai ser os números menores ou iguais a esse. É só você olhar de novo, né? Aqui, na parábola chorando, o y do vértice, ó, a imagem são os menores, e aqui no y do vértice, uma parábola que tem um A positivo, maiores, tá? Ok? Bom, gente, ó, rapidinho aí a função polinomial, que é bem rápida, que na realidade, né, é você pegar o cara, elevar ele a n, né, um número natural, e multiplicar, né, por constante. Faltou um x aqui. Ok? E multiplicar por constante. E o caso particular, né, que a gente tem, se você tiver aqui, né, você pegar um x e levar numa constante qualquer, né, aqui nesse caso aqui, só para denotar parecido com isso aqui no A0, é o quê? A função constante que a gente já estudou lá. Se você pegar só o A1 e o A0, né, o A1 está multiplicado por x, ele dá a função afim. Se você pegar o A2 ao quadrado, A1 e a função ela é quadrática, tá? A função de segundo grau. A gente também tem, né, funções que você pode pegar com grau maior ou igual a 3, tá? Ó, tá vendo? Fazendo aqui o estudo para a gente fazer os gráficos. A gente tem, né? Depois a gente vai falar de função racional. Mas essa parte aqui eu vou falar na aula que vem, tá bom? Então, as funções polinomiais, né? A gente já falou, a gente chama isso aqui, a função afim é chamada função de grau, função constante é chamada função de grau zero. A função afim é chamada função de grau 1, obviamente, né? Porque está elevada a 1. A função quadrática, a função de segundo grau, é chamada função de grau 2. Então, na aula que vem, a gente vai falar de funções, tá? De graus Como fazer um maiores. exemplo, professor? Oi? Dessa função de grau 2 aí? Eu faço aqui, ó. Olha o exemplo aqui. Ó. Essa aqui é uma função de grau 2, x ao quadrado menos 4x mais 3. Tá vendo? E a gente falou hoje, né, do A positivo, sorrindo, do A negativo, chorando, de como é que a gente acha os zeros dela, ó. Tá vendo? O delta, o x, já esqueci 1 e 2 aqui, tá? Ó, os zeros da função a gente calcula por essa fórmula, tá? O gráfico e a imagem depende do A, né? Porque ela pode estar chorando ou sorrindo, né? Depende do delta também, porque pode não, né, ter duas raízes diferentes, ter duas raízes iguais ou não ter raízes, tá? E o x do vértice, o y do vértice, né? Que é, ó, que é esse número aqui, ó, vai aqui direto no y do vértice, e aqui nesse caso é esse aqui. Ele que determina a imagem, porque a partir dele, se a parábola estiver sorrindo, ó, para si, né, maiores. Se a parábola estiver chorando, menores, tá? Essa daí são exemplos de função de funções polinomiais de grau 2, tá? Que a gente consegue manipular facilmente, achando as raízes, achando o y do vértice, x do vértice, a imagem, né, que a gente viu, que é, né, do y do vértice para cima ou para baixo, ok? E nesse caso aqui, aqui é uma função polinomial onde teu n não precisa ser necessariamente 2, tá? Por exemplo, se você não tiver ninguém, né, tiver só com essa constante, né, isso aqui é chamado uma função de grau zero, porque
né? Você pode interpretar isso aqui como sendo 1 a 0 vezes um x elevado a 0, né? Que todo número elevado a 0 dá 1. Ok? Aqui, ó, isso aqui é uma função de grau 1, tá? Obviamente, para A1 sempre diferente de 0, tá? Esse aqui é uma função de grau 1, ok? Por quê? Porque o x é o A1 com x elevado a 1. E essa função de grau 2, né? Ó, ela tem ela tem uma constante multiplicada por alguém que está elevado ao quadrado. E é o máximo, né, de expoente que a gente tem no x. Por isso ela é chamada função de grau 2, função quadrática, tá? O grau da função sempre vai ser determinado pelo maior expoente, ok? Deu para entender, menino? Foi? Tá? E alguns exemplos que a gente vai dar, tá? Vai ser na aula que vem, de funções polinomiais com graus maiores ou iguais a 3, tá bom? Ok? Então, a aula de hoje a gente vai parar por aqui, para a gente não ficar... Ó, tem alguém pedindo para entrar no grupo aí. Já adicionaram o menino aí, gente? Se eu fechar aqui, o bate-papo vai embora. Professora, o grupo foi feito por link, não tem como adicionar. Ele tem que clicar no link e entrar no grupo que a gente fez. Não, eu entrei já. Já entrou? Ah, então tá. Então tá bom. Gente, ó, é só isso na aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E até a próxima, tá? Segunda-feira a gente se encontra de novo para poder dar aí prosseguimento às nossas funções polinomiais, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tchau, professora. Tchau, gente. Bom dia, bom fim de semana. Você já postou a apostila, professora? Oi? Você já postou sua apostila? Já postei. Já tá lá. Já tá lá? Já tá lá. Então, Tá? eu quero falar com a senhora aí no final da aula aí. Oi? Falar com você, depois de todo mundo sair. Tá. Pode ser? Tá, eu espero. Tá? Gente, ó, esperar só vocês saírem para me conversar com o menino, tá? Bom fim de semana. Fica com Deus todo mundo aí, tá? Enquanto eu espero todo mundo sair aqui, eu vou fechar o microfone, tá? Não sai não, tá, menino? Tchau, gente. Bom fim de semana.